Olá pessoal, hoje é dia 20 de outubro de 2021. Saiba que o responsável por todos os sofrimentos, todas as insatisfações, negatividades, é simplesmente o eu-ego. O responsável pela eterna paz, eterna felicidade, a prosperidade merecida é o eu-alma, absolutamente divino. E a mente é um instrumento que ambos utilizam, ou para infernizar a vida, ou para divinizar a vida das pessoas. Mas são os desejos, esses quereres apegados, egoístas, emanados pelo eu-ego, que tornam os apegados e mais uma pessoa iludida e perdida no meio da multidão de quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E o eu-ego torna o apegado num ser absolutamente inferior, com uma consciência inferior, negativa, restrita e totalmente insegura e absolutamente agitada. E é esse mesmo eu-ego que joga literalmente montanhas de lama, montanhas de lixos em cima do eu-alma e fazendo o apegado literalmente se esquecer da sua própria natureza espiritual feita à imagem e semelhança de Deus. As montanhas desses quereres e desses quereres, dessas vontades egoístas, materialistas, é como um verdadeiro bando de criminosos que tomam de assalto a vida das pessoas, que tomam de assalto a família, o trabalho, os relacionamentos, as finanças, etc, etc. Cada querer é um grande assalto, um grande ataque à vida das pessoas. Só que as pessoas não percebem isso. E assim o apegado, ele perde o verdadeiro controle divino sobre a sua própria vida. Afinal, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E o pior, todos os apegados, embora todos sofram sem exceção, todos apoiam e dão o aval para que esse bando de criminosos dos quereres apegados se mantenham no poder e no controle das suas próprias vidas. E isso é absolutamente insensato. E não existe para essas pessoas apegadas a verdadeira liberdade. Porque a vida dessa pessoa está literalmente dominada, escravizada pelos quereres absolutamente criminosos emanados pelo eu-ego. Porque o eu-ego, tudo que emana do eu-ego são causas absolutamente negativas, são causas absolutamente destruidoras que trazem consequências igualmente destruidoras e ruinosas para a vida. E só existe o convencimento de que a pessoa é livre, livre como um pássaro, quando na verdade é absolutamente iludido pelos quereres apegados, pelos sonhos, pelas metas, pelos objetivos absolutamente voltados à matéria. E isso só fortalece o egoísmo, a ganância, o status, o orgulho, mas tudo isso são causas negativas que trazem consequências negativas para a vida. Isso tudo são ataques do eu-ego contra a própria vida, mas as pessoas continuam iludidas de que são esses quereres que protegem e que suprem as suas necessidades materiais, financeiras e etc. Quando, na verdade, todos nós, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, somos prósperos por natureza. Basta o desapego.
E o pior de tudo, as pessoas não conseguem se livrar desses ataques criminosos dos queros e das aversões. Por isso que sempre estão correndo atrás dos resultados inferiores nesse mundo material e sempre estão tentando evitar o que não gostam, e o que é simplesmente impossível. E só o desapego fará com que a pessoa retome a sua liberdade verdadeira e se livre de toda a escravidão imposta pelos quereres apegados do eu-ego. Então perceba que só o eu-alma, semelhante ao Criador, é capaz de divinizar a vida. Como que o eu-ego venenoso pode divinizar? É simplesmente impossível. Portanto, é característica intrínseca do eu-ego infernizar e rebaixar a vida de todos os apegados, sem exceção. Então lembre-se, só o seu próprio esforço pessoal pode destruir o eu-ego. Portanto, pratique o desapego com toda a sinceridade e não seja mais um na multidão alienada da sua própria natureza divina. Todos os apegados se esquecem e são alienados da sua própria natureza divina. Embora muitos apegados se convençam que são religiosos, mas, na verdade, o que adianta ser convencido de que é religioso, de que tem fé em Deus, em Jesus, em Buda e em outros, quando, na realidade, no dia a dia, segue os preceitos do eu-ego. Então, é um mero convencimento. Note que o eu-ego faz regredir a vida das pessoas. Não existe evolução ou progresso espiritual na vida das pessoas apegadas. Só existe regressão. A pessoa vai regredir em paz, vai regredir em tranquilidade, felicidade, harmonia, vai regredir em sabedoria, em paciência, tolerância e tudo mais que é divino. Então, é como uma semente que, ao invés de crescer e se tornar numa frondosa árvore, a semente do eu-ego se torna em terra. Ela pega um fungo qualquer e chega a apodrecer e se tornar num verdadeiro adubo. É isso que acontece com a vida dos apegados. E se apodrece, e se apodrecer não é a sua real natureza, não é a real natureza de ninguém. Deteriorar, regredir com a própria vida não é da natureza de ninguém. Por quê? Porque todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza é esse eu-alma absolutamente divino. Então jamais deveríamos regredir, jamais deveríamos ter qualquer espécie de sofrimento, de insatisfação, de negatividade, de fraqueza na nossa vida. Afinal, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, deveríamos estar vivendo, sim, uma vida absolutamente divina, tanto quanto de Deus. Portanto, a semente da alma deve resplandecer, deve se glorificar, deve se tornar absoluta, divina e eterna. O que jamais ocorrerá com o eu-ego. Portanto, desapegue-se desse venenoso e ilusório eu-ego. E, para se desapegar, basta eliminar simplesmente os quereres e as aversões voltadas ao mundo material, ao mundo inferior, ao mundo criado. O eu-ego quer, entre aspas, através desses quereres, avançar. Ele quer acumular matérias, quer progredir materialmente. Só que os apegados não percebem que todo esse materialismo, essa ganância em querer conquistar e acumular
matéria é em detrimento, é em prejuízo da sua própria sabedoria espiritual, real, verdadeira, idêntica a Deus. Quando a lei de Deus diz: se realize como alma divina e tudo lhe será acrescido naturalmente e automaticamente. Ninguém precisa ser egoísta, materialista, ganancioso para adquirir, ser merecedor da prosperidade divina. Todos já temos essa qualidade, essa característica da prosperidade divina dentro da nossa alma, dentro da nossa qualidade espiritual. Portanto, viva a sua vida real do eu-alma e se desligue desse eu falso, inexistente, maldoso e venenoso. Portanto, desapegue-se e terás o verdadeiro conhecimento desse mundo e o verdadeiro conhecimento do mundo ao qual você realmente pertence para a eternidade, que é o mundo espiritual de Deus. E veja que o apegado não conhece nem como este mundo funciona, desconhece a base do que é feito e qual o objetivo de estar vivendo temporariamente aqui, incorporado no seu próprio corpo. Então ele desconhece a sua própria base espiritual, porque está vivendo na base temporal, maldosa, egoísta, que enfraquece, que é o eu-ego. E o apegado também nada sabe sobre o mundo espiritual ao qual pertence. Se ele soubesse do mundo espiritual ao qual pertence, um mundo absolutamente divino, que é um mundo de Deus, um mundo espiritual absolutamente divino, expansivo, eternamente de puro amor, ininterrupto e eternamente feliz, se ele conhecesse ou soubesse sobre o mundo espiritual ao qual pertence, ele jamais viveria apegado ao eu-ego. Mesmo porque nem sabe que é o eu-alma idêntico a Deus. Para quem vive o eu-ego, claro que não vai saber que ele próprio é o eu-alma idêntico a Deus. Por isso que é preciso praticar, eliminar esse eu-ego, e então o mundo espiritual ele vai se tornar real, verdadeiro. Por exemplo, imagine que a sua vida é um grande espelho, que a sua alma pura, divina, sábia, virtuosa, de puro amor, é o reflexo idêntico de Deus. Mas a sua identificação como sendo o eu-ego, venenoso, maldoso, ilusório e destrutivo, é o mesmo que você descobrir, aliás, é o mesmo que você encobrir esse grande espelho da alma divina com a lama e os lixos do eu-ego. E aí não tem como o eu-alma refletir o seu lado divino, eternamente divino. E aí não poder ter nenhuma experiência divina com o eu-alma. Na verdade, o eu-alma está coberto dos quereres egoístas, essa consciência absolutamente limitada e negativa está cobrindo temporariamente essa consciência, essa vida absolutamente divina do eu-alma. Então, daí não ter a mínima condição de experienciar o que é esse eu-alma. E nem a vida apegada poder refletir nada de divino, pois o eu-alma está coberto da lama do eu-ego. Por isso que é imperativo eliminar esse eu-ego para que o eu-alma passe
a se manifestar naturalmente e automaticamente. Por isso, se esforce com toda a sinceridade, com toda a determinação. Afinal, é isso que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Nós não viemos com outro objetivo, apenas com o objetivo de praticarmos desapego até conseguirmos eliminar o eu-ego definitivamente. Então, para removermos todos esses lixos e permitir o mais puro reflexo da alma, semelhante a Deus, basta eliminar esses quereres, tão simples. Portanto, saiba que a natureza do eu-ego é infernizar, enganar, iludir e envenenar a vida dos apegados. E a natureza do eu-alma é a eterna paz, é a eterna felicidade, sabedoria, liberdade e a imortalidade, que reflete perfeitamente as qualidades de Deus. E pratique amar Deus, livre dos quereres e livre das aversões do eu-ego. Muitas pessoas declaram que têm amor verdadeiro a Deus. Pois bem, orar a Deus pedindo ou envolvendo os seus quereres apegados é uma oração coberta de egoísmo, ganância, materialismo, mesquinhez, etc. E orar a Deus envolvendo os seus medos, as suas preocupações, os seus estresses, as suas insatisfações, o seu sofrimento, as suas tristezas, é uma oração coberta de falsas aversões emanadas pelo eu-ego. Isso não é oração. O eu-ego é o oposto a Deus. E o eu-ego emanando essas orações apegadas e egoístas para Deus, não existe como, não existe a menor possibilidade de Deus ouvir e atender os pedidos absolutamente egoístas, materialistas, mesquinhos e fracos e negativos do eu-ego. Então, por quê? Porque os apegos e as aversões não fazem parte do eu-alma. Tá certo? O eu-alma não tem aversões e não tem apegos. Então, quem é que está orando para Deus? Por isso, pratique amar Deus sem absolutamente nenhum motivo, sem nenhum querer apegado e sem nenhum pedido de proteção, de salvamento, de graça, de bênção emitidos pelo eu-ego. Portanto, não ame e nem ore a Deus pedindo favores inferiores e materiais de espécie nenhuma. Afinal, se você é feito e é idêntico a Deus, você não tem que pedir favores através das orações, favores inferiores e materiais. E nem fique louvando e glorificando Deus em seus rituais e nas suas orações, mesmo porque Deus não precisa ser louvado e nem glorificado pelo eu-ego falso e inexistente. O que Deus mais quer é que você se revele absolutamente divino, afinal, Ele te fez divino. Pois quando o apegado fica louvando e glorificando Deus, isso é pura bajulação, é pura adulação, com interesses escusos e mal intencionados. Ademais, Deus sabe quem Ele é. Nada e ninguém tem que ficar lembrando Ele das suas características gloriosas e divinas. Ninguém tem que ficar lembrando Deus da sua própria natureza, muito menos o eu-ego, que nem sabe da própria existência de Deus e da existência do próprio eu-alma. Por isso, tudo não passa de uma bajulação, de uma adulação onde o eu-ego engana o apegado, glorificando
e louvando um Deus exterior, para desviar a possibilidade de glorificar e louvar a si próprio como sendo o eu-alma divino semelhante a Deus. Então lembre-se, o eu-ego tem essa natureza de ludibriar, de enganar, de iludir o apegado de todas as formas possíveis e imagináveis. E só o desapego aos quereres apegados eliminará essa figura fictícia, ilusória e venenosa do eu-ego. Lembre-se, Deus é unicamente Deus. Deus é unicamente Deus. E tudo que Ele pode te dar ou conceder é Ele mesmo. Deus não é outra coisa, a não ser Ele mesmo. E se Ele tem algo para te dar, ou se Ele já te deu algo, que é o eu-alma, então Ele só pode dar dele mesmo. É Ele próprio e nada mais. Pense, se você é puro ouro e nada mais, o que você poderia ceder a não ser o puro ouro? O que você poderia dividir a não ser o puro ouro? Pois bem, se Deus é puro amor, o que mais Ele poderia ceder a não ser o puro amor divino? E é isso que todos nós temos. Todas as qualidades e características divinas de Deus. E Deus cedeu um pedacinho dele para todos se tornarem nesse eu-alma absolutamente divino e idêntico a ele. Portanto, lute para se livrar desse falso eu-ego, para se tornar definitivamente e eternamente nesse eu-alma divino, semelhante ao próprio Criador. Pessoal, muito obrigado pela atenção e boas práticas a todos, com bastante sinceridade, fé, determinação e coragem. Até uma próxima.